Salve, salve, meu povo lindo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Favela Pod. Negro lindo, oi! Boa noite, pai. Tava com saudade de você. Sabe que hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira é igual a calcinha. Não é o que a gente quer, mas tá pertinho. Como vocês estão, meus amores? Estão bem? Que bom. Você esqueceu que tem uma mulher aqui dentro hoje. Né? Ai, que a gente agora já foi, agora já foi. Bacana, mas da gente, casa nossa, viu? Nego, tá, eu queria que o Marcinho desse um close no relógio de Ricardo, irmão. Pô, vai ficar nessa negócio do shopping aqui. Vai só ficar... Favela pode, irmão, acontecer. Vai ficar tá vendo? Tá vendo que a gente não tá fraco? A gente não tá fraco, não. Queridão, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Vamos para mais um Favela Pod. Hoje vamos falar de um assunto um tanto complicado, porém muito importante. E eu queria que você apresentasse o nosso convidado, pai. Gente, estamos no mês de setembro e sempre, todo de setembro, desde algum tempo que o nosso convidado vai falar, é estabelecido o Setembro Amarelo, que é o setembro contra a prevenção ao suicídio. Então, a gente tem a honra de receber no nosso estúdio JP, João Paulo Moura Ferreira, importantíssimo, ex-diretor da Fundac, que vocês conhecem fora como FEBEM, mas aqui é Fundac. Temos a honra de receber essa presença ilustre aqui. Querido, muito obrigado por essa moral. Valeu. Eu que agradeço imensamente, né? Fico feliz pelo convite, também uma honra é minha. Acho que falar do instrumento que é a Favela Pod, que é assim que eu classifico, tá? Um instrumento, né? Porque vindo do lugar que venho, da história que venho, da ancestralidade que tenho, acho que a gente falar para a população, enfim, tem um tema tão rico de possibilidades, mas com muito temor, né? São muitas questões que envolvem o suicídio, já que a gente vai falar sobre isso, é um dos temas, e que a gente precisa ficar alerta, atento a todos os movimentos, para quem a gente ama, para quem a gente cuida, em especial que a sociedade entenda que isso é um movimento necessário, discutir sobre o tema, né? Dadas as devidas proporcionalidades, né, que o tema traz, mas é uma triste realidade. Sim. Que atinge toda a sociedade, né, todo mundo, e que gera danos significativos. Não? Com certeza, fico feliz. Com certeza. Nós que estamos muito felizes com sua presença, querido. A saúde mental hoje está muito abalada, principalmente nos tempos de agora, está muito mais abalada do que vem sido anteriormente. Foi isso que se deu primeiramente a você fazer psicologia e traçar a sua jornada, velho? Olha, não necessariamente, tá? Eu fui um jovem muito diferente. Fui muito inquieto com algumas questões, né? Eu amadureci muito cedo pelas responsabilidades da vida. Venho do colégio militar, né? Então foram 16 anos no colégio militar, lá no Dedezeiros. Era o único que existia. Alô, gerido. Galera da Cidade Baixa. É verdade. Aí, abraço. Tem a Península de Itapajipe, né? Península de Itapajipe. Então, é isso aí. Então, venho do colégio militar. Um abraço a todos os meus colegas, né? A toda a comunidade do colégio da Polícia Militar. É uma tradição de ensino, né? De conjuntura que envolve o desenvolvimento não só das questões pedagógicas, mas também disciplinares, morais, éticas, e tenho muito orgulho de ter vindo de lá. E dentro do próprio colégio eu tive acesso a muitas informações, eu estudei muitas coisas que me acabaram me inclinando para a questão da psicologia, mas eu já estudava psicologia sem ao menos saber que era psicologia. Você né? estudava comportamentos, né? Eu lia muito sobre a questão, né? E você tem noção, com 17 anos eu estava já lendo Tomás Moros, né? O Homem é Lobo do Homem, que... Eu lembro que quando meu pai me viu com aquele livro e a forma como eu li, ele dizia assim, só tem 2 caminhos, ou vai ser viado ou maluco. Mas sempre gostei de ler e acabei enveredando pela questão da psicanálise, também logo no início das leituras, e acabei fazendo vestibular para psicologia, fugi um pouco da academia de polícia, né? Quando a gente acha, ainda mais por você ser filho de militar. Sim. E estudar a vida toda no colégio militar, sim, a galera acaba crendo que não, vai ser policial, sim, também. E para meu pai foi uma decepção, né? Porque ele é guardado, ser fardado, né? Mas assim, foram outras vertentes de vida, outras análises, que isso é muito importante, inclusive para a juventude, que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, não necessariamente o que as pessoas querem que a gente faça. Porque a frustração vem daí também, sabe? Como é o nome do seu pai, velho? Meu pai é Pedro. Ô, seu Pedro, deu certo. Deu certo. E é ele que eu mando enorme abraço, porque parte das coisas que eu faço na vida leva em consideração o exemplo que ele foi pra mim. Não só ele, mas minha mãe, a mulher guerreira que é, sim. A lutadora, a batalhadora. Né? Mas todo esse contexto me constitui o homem que sou e não tenho dúvida que a psicologia ajuda numa série de análises das perspectivas da minha vida. Show, man. Velho, você começou a trabalhar com crianças e adolescentes a partir do seu ingresso na Fundac ou esse processo já vinha antes
bem antes. Na verdade, o ingresso na instituição a qual a gente está falando, ele inicia a partir de trabalhos que vinha fazendo com a comunidade relacionada, né? A criança e um adolescente. Bem antes disso, eu participei de um programa belíssimo que era feito por uma ONG, né? Que era administrada pela primeira-dama na época. E é uma ONG que tem enquanto objeto também de trabalho, né? Políticas públicas, o apoio a essas políticas públicas. Quem executa é o Estado, as pessoas confundem muito. Né? A ONG ela dava o apoio a essas políticas públicas, né? Inclusive em processos de planejamento, de execução, de análise dos dados reais, no que diz respeito à comunidade que a gente atendia, comunidades carentes, né? Comunidades onde a política pública chegava com certa, eu diria, não com tanta assertibilidade, e a gente buscava alternativas para poder dar esse apoio. E lá eu entrei num centro, né? Que era o Centro de Formação Técnico Profissional. Já leva o nome porque o objetivo do centro era criar programas de aprendizagem técnica profissional para jovens, né? E jovens que tenham vindo de favela, jovens que vêm da periferia, jovens que vêm de escola pública. Então, haviam os concursos públicos, eles faziam esses concursos públicos e, a partir daí, havia uma obrigatoriedade de lei, que é a lei da aprendizagem. Mais né? ou menos um favela pod acadêmico. Técnico profissional avançado, tá? Eram aulas e uma carga horária extensa, os meninos saíam certificados, ou como auxiliar administrativo, ou como assistente administrativo. Não era nada né? superficial, era uma parada... Não, era uma equipe multidisciplinar, intersetorial. E também quero deixar o meu grande abraço para a coordenadora do projeto. Posso falar nomes aqui? Pode sim, pode tudo. Rita Rios é uma pessoa fantástica e economista, mas que se tornou pedagoga por força de ter que fazer e aprender a fazer a pedagogia, a criar o programa. Tenho um enorme carinho. E foi um trabalho lindo, sabe? Foram 6 anos lá que eu fiquei como coordenador técnico. Então, assim, tenho um carinho enorme a todos os jovens do programa, que os nomes eram um programa Mais Futuro e o Jovem Aprendiz. Então, um abraço enorme para todos eles, que possam assistir esse vídeo, que eles lembrem, legal, e eles sabem de quanto isso foi capaz de mudar a vida. Tiramos muitos jovens da favela numa perspectiva que eles pudessem evoluir nas análises da sua realidade, de mudar suas possibilidades de vida e entender que ser pobre, que vem de uma realidade difícil, não é máxima para ninguém, que ele pode sim buscar alternativas e sair dessa realidade, e mesmo dentro da favela, que ele possa contribuir com esta favela para o desenvolvimento dela e justamente criar alternativas mesmo, inclusive até econômicas mesmo, né? Eu acho que o objetivo é bastante esse aí, né, verdade? Até o que a gente quer mostrar é o empoderamento do pessoal que veio oriundo das periferias e que conseguiu se destacar de alguma forma em meio à sociedade. Tipo, você acha que foi o professor disso aí, né? Com esse projeto aí, acho que é excelência. Você passou também pela... Esqueci o nome do projeto. Que era Voltada Social, Guerreira Zeferina, não. Um outro emprego que você teve voltado ao social, não me lembro o nome agora. Antes de você ir pra Fundac, você... assim, eu fui das Voluntárias Sociais da Bahia, né? Que é justamente a ONG que eu tava falando, entendi. Né? E de lá, na verdade, antes, eu trabalhei em Alagados, né? Eu volto pra Cidade Baixa, fui técnico lá na Condé, né? Trabalhei com um programa, né, da erradicação das palafitas e a construção das casas de alvenaria. Um trabalho também lindo, né? Um programa de governo. Mudou demais aquilo ali, velho. Mudou muitos problemas, né? Com muitas limitações, mas a gente avançou bastante. Eu tenho muito orgulho, né? Conheci toda a realidade local ali, e quem conhece ali, né? Sabe a realidade que é da Massaranduba, do Uruguai, de Alagoas, a Baixa do Petróleo, que foram locais onde eu tive a possibilidade de conhecer a realidade social, a realidade local, e fazer a transformação, né? E ser transformado, né? Que isso é de fundamental importância. Você entrar num ato social como esse, convivendo com essa população, né? Conhecendo a realidade desse povo, não tenha dúvida o quanto você é modificado com isso. Você aprende muito. E foi de lá que veio, né, o trabalho voltado para a área de segurança. Imagina, eu fui lá para discutir segurança, né? Segurança que muitas vezes é marcado por muito sangue, né? É importante deixar claro que quando a gente fala de segurança, a gente fala de um povo que é massacrado pela própria segurança, pela política pública de segurança. É uma polícia ausente, em alguns aspectos mais pedagógicos, de orientação, né? Porque eu acho que a segurança se faz de outra forma, não só da forma opressiva, mas também que isso mudou. Muita gente na polícia tem pensamento bem diferente. Foi na época que hoje em dia, eu cheguei, hoje sim.
eu cheguei lá e conheci muita gente bacana e fui para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho, eu diria, voltado para essa concepção da segurança. Discutir a possibilidade de planejamento de vida com os meninos lá, falar sobre a identidade, falar sobre a comunicação, a integração entre eles, a mudança, né, desse cenário que essa comunidade estava sofrendo. Porque você erradicar a palafita, construir a alvenaria, a gente pode pensar assim, que o cara tá ali na palafita e vai ganhar uma casa, ele vai achar massa, mas acredite, havia inclusive um trabalho muito sério para poder conscientizá-lo sobre esse novo lugar, que para ele era muito difícil, porque tudo muda. Sim, sim. Tudo muda, né? Dona Maria morava lá com Dona Rita e passou a morar com Dona Joaquina. Aí nunca vi Dona Joaquina, porque ainda tinha isso, tinha os sorteios da casa que você não caía certinho, né? Era uma coisa... E a gente não tem noção de que a política pública ela precisa ser muito bem assertiva, muito pensada, planejada. Primeiro para cumprir efetivamente com o seu objetivo, né? E usar de forma saudável, né, dentro das prerrogativas de lei, o dinheiro público, que é sagrado e a gente tem que tomar cuidado, mas acima de tudo mudar a realidade daqueles que devem ser assistidos por essa política pública. Então o trabalho da gente era nessa perspectiva. Lá eu já era técnico em psicologia, eu fazia os trabalhos relacionados à psicologia para que criar esse clima, esse ambiente, para que a gente pudesse desenvolver habilidades e competências dentro do ambiente social e que as pessoas pudessem efetivamente mudar suas vidas ali. Você nasceu pro social, João. Então tudo te levou pro social. Você nasceu pra isso aí, não tem pra onde correr. E aí foi quando fui para as voluntárias, né? Através de uma seleção pública e fui, participei, enfim, logrei êxito, entrei lá, passei um tempo, construí muita coisa, aprendi muitas outras. Viu muita coisa também. Vi muita coisa. E de lá eu fui convidado para participar, né, da fundação, né? Quando fui para a fundação, assumi a gerência, porque lá não chama de diretor, chama de gerente, né? Então, fui gerente da comunidade de atendimento socioeducativo daqui de Salvador, onde passei 6 anos, né? Então, um trabalho árduo, difícil, de uma política pública que às vezes é esquecida, mas também que tem muita gente bacana lá dentro, muita gente séria que efetivamente pensam na possibilidade de mudança daqueles jovens que cometem ato infracional, né? Porque a população entende de forma muito diferente, levantam bandeiras, por exemplo, da redução da maioridade penal e que isso é algo muito sério, que a gente precisa parar, pensar, discutir, né, e que as pessoas precisam entender que a gente acaba com a vida de um adolescente, de uma criança, sobre uma análise muito equivocada do ato infracional cometido, né? E se a ele não for dada as condições efetivas de um amplo desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja saudável, a gente está demarcando aí o fim de uma vida de infância, de uma vida da adolescência, que poderia estar voltado para o aspecto mais positivo para ele, né? Então, isso é muito sério. Pode falar. Além de diretor e gerente da Fundac, você fazia também esse papel de psicólogo lá dentro com os jovens? A psicologia nos acompanha. Uma vez psicólogo, sempre psicólogo. Não tem pra onde correr. Então, óbvio que conhecer a ciência psicológica me capacitou para poder usar esses... Mas eu não era lá psicólogo, não. Mas eu tinha que usar as ferramentas da ciência. Tapas nas 4 linhas, né, velho? Claro, tinha que buscar essas alternativas mesmo para poder ajudar no que fosse necessário fazer. Tinha muito caso de jovem depressivo ou com a saúde mental debilitada por estar lá dentro, que a gente sabe que também, lá dentro o bicho pega, né, velho? E não só os jovens, os trabalhadores, né? Então, assim, havia um núcleo, né, um núcleo de saúde mental. De lá da Fundac, não para os trabalhadores, que é outro problema, né? Que eu dizia assim, a gente precisa pensar em políticas que cuidem do cuidador, né? Algumas alternativas foram pensadas, algumas bem falhas, né? Outras um pouco mais assertivas, mas assim, ainda é um campo muito carente. É uma seara que precisa ser muito discutida, né? Então, o trabalhador do sistema socioeducativo precisa ter muito cuidado, porque ela é dada uma responsabilidade muito grande. Imagine que a gente está acolhendo jovens que tiveram muitos nãos na vida, mas não aqueles não que nós tivemos que estabelece o limite, que constitui identidade, que estabelece bordas e que você sabe que seu direito acaba onde o outro começa. Não, é um não que destitui o sujeito, inclusive da sua própria identidade, por ser negro, por ser favelado, por vir de comunidades violentas e que é dada a condição de marginal e que para ele acaba, sabe? Porque era assim, inclusive, que muitas vezes a gente via os meninos não serem tratados, né? Como um ladrão, né? Que era assim que era o que eu ia pontuar quando você falou sobre a redução da maioridade penal e que isso é muito sério. Eu também tinha esse pensamento, tem que reduzir, que é isso aquilo, mas eu tive a oportunidade de conhecer. Sim, porque você me levou. Claro. Eu conheci e eu vi, velho, que não é como a gente pensa aqui de fora, não, irmão. Tem muito menino lá que tá lá com o culpa não é nem dele, irmão. Ele foi fadado àquele destino ali, foi empurrado justamente por ser discriminado, criminalizado. Não são poucos casos não, né, velho? Não são poucos casos, tá ligado, velho? Então você não pode pensar dessa forma como uma coisa que tem que ser e acabou, porque você vai acabar pegando muita gente que não merecia aquilo aí, entendeu, velho? É bem complicado. É um tema que requer uma análise a 1000 mãos, né? Muitas possibilidades, é uma ação tangencial. Então, assim,
os meninos resvalado a ele em várias situações, onde a política pública não chega, onde a condição de um ensino muito decente também está ali, a relação com a família, às vezes uma figura do pai que é muito ausente, aquela mãe que assume todas as responsabilidades, mãe essa que sofre também com vários aspectos, a questão inclusive geopolítica do país, porque tudo isso influencia. A gente está falando de jovens que estão no processo de formação e toda essa atmosfera desse ambiente social, ele é responsável pela construção da sua subjetividade, da sua psique e, consequentemente, aí desenvolvimento de alguns comportamentos que são classificados como disruptivos, que o leva a cometer um ato infracional, que é assim que é classificado. As pessoas chamam de vândalo, chamam de menor infrator, chamando eu já vi outros termos até, né? Pivete. Do próprio ladrão, de pivete e tal, mas o nome que é dado ao adolescente que comete o ato infracional é um adolescente que ele entrou em conflito com a lei, né? Então ele comete o ato infracional, ele entra em conflito com a lei e a ele é dado uma garantia de direitos, né? Sérias, garantias muito sérias. Né? E que vai desde no momento em que ele é acolhido institucionalmente, e aí quando eu falo institucionalmente que ele não está dentro da instituição ainda, mas, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria, então existe uma equipe muito grande que faz toda uma análise e a ele é dada a condição de defesa, a ampla defesa, o direito ao contraditório, e é analisado o contexto psicossocial desse jovem, um contexto, né, de que família vem, se é reiterada a situação do ato infracional cometido, se já houve outras situações, né, se está estudando, se está em situação de rua. Então, existe uma análise que precisa ser muito bem criteriosa até decidir pela internação, que é a última etapa é a decisão pelo cerceamento da liberdade dele. É a última a ser pensada. Então, a justiça em si tenta de todas as formas reabilitar o jovem para a sociedade. E a última instância no caso, cair lá na Fundac. A última instância é você aplicar a medida onde ele tem cerceado o direito da sua liberdade, o direito de ir e vir. Então ele fica efetivamente cumprindo a medida, ele fica preso, ele fica lá cumprindo a medida, aí ele é dado uma série de condições para que ele possa refletir sobre o ato cometido e quem sabe ressignificar seu comportamento e mudar. Sério, há muito caso de suicídio lá dentro da Fundac, cara? Olha, eu não registro casos como esse. Teve um episódio que foi na unidade, né, da feminina, né? Mas eu não tinha mais, assim, as tentativas, né? Os destemperos emocionais. Então, não é brincadeira você estar privado de liberdade, né? Então, assim, a gente tá falando de setembro... A cabeça é de um adolescente, cara. De uma criança. O cara que saiu da... Eu sabia que vocês não iam deixar de me perguntar sobre minha experiência lá, porque vocês ficam curiosos, né? Eu sabia. Muito, cara. E, assim, óbvio, né? Se discute Setembro Amarelo, se busca práticas de acolhimento e atenção aos distúrbios comportamentais associados às questões psiquiátricas, questões psicológicas. Existe profissional de psiquiatria lá dentro também, existe psicólogos lá, existe o núcleo, né, que faz a evolução dos quadros clínicos, né, e que há os encaminhamentos também, a todo o aporte, né, de instituições de saúde que nos ajudam. Tem todo um alinhamento, é uma teia muito grande. E que poderia funcionar muito melhor, eu volto a dizer, né, porque a socioeducação ela é carente ainda de muita coisa. São políticas que estão voltadas para a questão da adolescente, são muito recentes. A gente está falando de coisa de 2000, né? Aí vai dizer, João, mas são 20 anos. Mas são 20 anos se arrastando, sabe? Às vezes quase parando, porque isso depende muito da filosofia da sociedade, depende muito da forma como a política, porque é uma política pública, então como os gestores de política pública entendem essa seara da socioeducação, se lá você implementa mais recursos, se você potencializa mais as ações em cuidado, então é muito sério. E em especial também a questão da segurança pública, né? Porque se você pensa estrategicamente, você faz com que todos esses elos que eu acabei de citar, eles se unam e potencializam esse fazer, certamente a gente vai diminuir a quantidade de jovens que vão parar lá, né? Então, é um trabalho de prevenção, né? Sim, é um trabalho de prevenção. E, infelizmente, a gente sabe que as políticas públicas hoje elas são multifacetadas por questões que as limitam e, consequentemente, apagam incêndio. Elas surgem para apagar incêndio. São políticas reativas. Né? Depois que acontece que tenta... É um momento geopolítico agora, né? Existe uma magia no momento das eleições e próximas dela, né? Existe uma magia que é a magia do asfalto. Não sei se você já percebeu. Fica tudo asfaltado. Aí começa um troço, de repente você para, o cara desce de um caminhão, joga um troço lá e começa a bater e você fica, meu Deus, é uma magia incrível. Semana passada tava tudo esburacado, quando a gente passou tudo bonitinho, né? E aí a gente entende, né? A quem serve isso, né? Pra que serve? É um momento muito delicado. A gente não pode falar de Setembro Amarelo sem levar em consideração todos os fenômenos que influenciam essas questões. Eu tenho uma dúvida. Sim. Podia ser todos os meses. Por que o Setembro Amarelo? Por que setembro? Por que é amarelo? E porque é o amarelo, ele vai explicar pra gente.
Bom, tem uma história por trás disso, porque o Setembro Amarelo, ele inicia toda a trajetória deles lá nos Estados Unidos, né? Então, existe uma figura, um garoto, né, que cometeu suicídio em 1994, né, Mike. E foi uma época de setembro, né? Setembro já vem sendo estudado já há algum tempo, o fenômeno suicídio também. E era um jovem muito habilidoso, que tinha muita perspectiva de vida, né? E alto astral, muito amigos de todos. Ele decide, na época, fazer um reparo em um veículo, uma restauração efetiva de um Mustang. E a cor desse Mustang era amarelo. Né? E aí ele comete suicídio, a família entra no desespero, porque ninguém acreditava, ninguém entendia Que como um uma jovem pessoa com um alto astral, sorriso tão alto astral pudesse cometer tamanha atrocidade com a própria vida. Então a família, inclusive, busca alternativas de estudos, né? Tem ONGs que foram criadas, né? Foram criadas também estratégias de publicidade em relação ao cuidado que você precisa ter com o seu familiar, com a sociedade, porque é do nada que você pede, que a pessoa decide suicidar. E esse nada não é bem nada, porque o vazio não existe, isso precisa ficar muito claro, a ciência psicológica já diz isso, né? As doutrinas da ciência já trazem atenção que o vazio não existe, alguma coisa ocupa esse vazio. Né? E às vezes é o sofrimento, às vezes é a dor, às vezes é a angústia, né? A ausência de amor, de carinho. Então, existem questões que precisam ser muito bem cuidadas e estudadas. Não é porque a pessoa está sorrindo que significa que ela está bem. As pessoas têm a capacidade de mascarar isso, de teatralizar o estado de estar bem. E às vezes por dentro ali a alma daquele sujeito, né? Que assim eu posso chamar, todo o aspecto intrínseco dele está em frangalhos. Então é por causa desse Mike... Sim, que virou sim, Setembro Amarelo. E aí tem um jargão que utilizava na época, que era o Mustang Mike, para lembrar do Mustang dele, que eles colocaram o Mustang, inclusive levaram para várias exposições, né, o Mustang amarelo, e aí o amarelo é uma cor que, de acordo com a teoria que estuda os fenômenos das cores, né, e como essas cores influenciam no nosso emocional, no nosso comportamento, né, e a cromoterapia, inclusive é utilizada levando em consideração esses fenômenos do efeito das cores em relação a você, né? O seu estado emocional, a sua sensibilização para determinados fenômenos. É vida, né, cara? E o amarelo é quente, uma cor quente, que sugere alegria, que ele chama para o alto astral, que move você para aspectos mais positivos, enfim. Sim. E por tal motivo, a gente também pode fazer a associação da cor amarela, levando em consideração isso. As pessoas usam borboletas, usam laços, se vestem de amarelo, mas não é só se vestir, tá, gente? A gente precisa fazer prática. Isso, a gente precisa efetivamente estar atento a isso, sem dúvida. A empatia de fundamental importância, né? A simpatização com determinados aspectos que envolvem aquilo que você efetivamente não conhece, mas que às vezes nega. E se a gente nega no outro, é porque a gente reconhece em nós algo que falta e que naquele outro tá ali, que você consegue perceber que de alguma forma lhe incomoda e que a gente podia aprender com essa diferença. E procurar um profissional adequado a isso. Existe um profissional que só cuida dos casos de suicídio, né? Suicidólogo. Bom, uma boa pergunta. Para você ver como era tão sério o estudo que envolve a ausência eu diria não a ausência, mas quando o sujeito decide pela morte. Né? Você precisa ver que é tão sério isso que a gente está falando de uma ciência que foi criada, tá? E é um psicólogo que criou isso, né? Que é a ciência da suicidologia. A suicidologia, justamente, ela nasce para estudar os fenômenos relacionados aos comportamentos que levam sujeitos a cometerem o suicídio. Para poder se antecipar os presentes, para poder perceber os sinais, né? Claro. E tentar com isso ajudar a pessoa. Claro. Então, Scheidman, que é o pai, é considerado o pai da sociodologia, e quem se forma em sociodologia é o famoso suicidólogo. Suicidólogo. Né? Que é uma vertente muito mais voltada para o aspecto psiquiátrico, porque médicos, são médicos que estudam sociologia. Mas para tratar disso... Para tratar de estudar fenômenos, de estudar quais são os aspectos que estão inerentes a isso, porque o que leva a pessoa a cometer suicídio, o que está por trás, porque tem todo um ritual, tem todo um estudo, e por tal motivo, inclusive, que a gente fala do inconsciente coletivo, que também é uma das vertentes da psicologia, que a gente toma muito cuidado na discussão de aspectos relacionados ao suicídio, porque existe um fenômeno que acontece quando você fala sobre determinados aspectos da vida e da construção dessa subjetividade, que são os estalos, né? Aí tem uns gatilhos que surgem, e aí a pessoa pode estar pensando, está no plano do pensamento e ela ter acesso a determinada informação, ter acesso a determinados fenômenos e decidir fazer, por exemplo, e cometer o suicídio. E é isso que os parentes, os pais, familiares ou amigos têm que estar atentos, né? A cada sinal que a pessoa vai dar. Eu acho extremamente complicado, porque como
como você acabou de citar aí, né, velho? Às vezes o cara tá com um sorrisão no rosto Sim. ali, irmão, e Sim. tá por dentro E quebrado. antes mesmo do suicídio ser concretizado, se é que vai ser, porque também existem outras questões, né, por trás, que são os suicídios que não ocorrem, mas são os tentados, que isso são fenômenos estudados na verdade, não só estudados, mas que são dados reais, né, para você ter noção, a Organização Mundial de Saúde, né, e a Organização Brasileira de Psiquiatria estuda esses fenômenos. Acredita-se que, e isso é comprovado, que 25 pessoas cometem suicídio por dia. Pra você ter noção. Por ano a gente tem um dado tão gigantesco que é de 10 a 20 milhões de pessoas que tentaram e algumas conseguem cometer o suicídio. E aí é importante salientar. Mas é muito mais sério. muita sério. gente, É muito sério. Tanta coisa que a gente não sabe, né? Então, assim, quando você pensa nisso, do impacto disso para uma família, do impacto disso a nível econômico, a gente tá falando de pessoas que estão perdendo a vida. Quando a gente fala de uma geração, quando a gente fala da nossa espécie humana, pessoas que estão tirando a vida, isso tem um impacto significativo. Você fala de geração, eu ia aceitar isso. Você acha essa geração de hoje mais frágil do que a geração passada em relação à saúde mental, velho? Estudos já comprovam que nós somos a geração mais doente que existe na face da Terra. Sério, velho? Então, assim, é muito importante a gente deixar isso muito claro. Por quê? E é uma pergunta que podem ter várias respostas e não atingir todas as questões que envolvem essa pergunta. Mas nós somos uma sociedade do aqui e agora. E esse aqui agora não é o aqui agora para o planejamento, não é o aqui agora para você esmiuçar, analisar de forma cuidadosa o momento que você está vivendo. Somos uma sociedade que somos constituídos por ter, é o ser, e esse ser é muito acelerado, é um ser que se cobra muito. Muito materialista. Né? Muito materialista. É um ser que distanciou-se de algumas práticas, né, que fortaleciam as relações humanas. E aí você pergunta, né, a questão da caridade, a questão do cuidado, a questão de levantar e dar o lugar a uma pessoa mais idosa, a questão de atravessar uma pessoa, né, com algum tipo de dificuldade. São valores, né, JP, são valores que foram se perdendo ao longo do sim. tempo, né? Vivemos uma bolha social, do distanciamento da análise dessa realidade. Então, assim, isso influencia no comportamento das crianças. Com o advento da pandemia, né, que é muito importante deixar claro, houve toda uma mudança de configuração, né, do universo. Todos os aspectos que envolvem tudo que está ao nosso redor, ele mudou. E a gente precisa estar atento a essas mudanças. Então, a gente precisa buscar alternativas de enfrentamento para isso. E é muito importante, inclusive, fazer terapia, entender quais são os movimentos. Alguns gatilhos são muito simples. Uma topada, cara, pode ser um gatilho para você tirar a sua vida. Uma topada pode ser um gatilho para um desajuste emocional muito grande. É tudo. O nosso copo está cheio. A próxima gota pode transbordar. Exato. Então, a intolerância, a negação. E é importante deixar claro que estamos vivendo um momento ainda que me deixa de sobressalto, né? É um momento geopolítico difícil, onde as pessoas falam sobre lados a serem seguidos, se é a esquerda, se é a direita. E uma coisa interessante, ontem eu estava vendo uma matéria, eu não sei se foi uma matéria, mas se eu não me engano foi uma charge, foi uma charge eletrônica, né? Em algum meio de comunicação, eu realmente agora não me recordo. Mas me chocou, eu lembro exatamente o que é que foi, preferi nem ler. Né? Mas lá tinha, você escolhe um lado, porque em cima do muro não dá mais. E era um desenho de um muro com um pedaço de vidro, vários pedaços de vidro, né? Que o pessoal faz, né? Na periferia é muito comum, né? Que não usa o alarme do pobre. Aí bota lá. Aí, cara, e assim, o que isso quer dizer, né? O que essa imagem é tão forte, tão pesada? Que lado você tem que escolher? Obrigatoriamente você tem que um lado que você... Não, e é um lado que você sabe do extremismo, é um lado da negação, é um lado que diz que vai resolver tudo, que a gente não sabe se efetivamente vai resolver, se é que tem capacidade disso. São lados que não dialogam, que não analisam realidades, que falam que vem disso, que vem daquilo, mas a gente sabe que a maioria dos nossos governantes sequer vivem a dificuldade que a gente vive diária, e que não vive dificuldades, que não vive a experiência, que não vem de determinadas realidades, não tem capacidade de mudá-las, ou tampouco dialogar com elas. Há um distanciamento muito sério, então a população precisa ficar muito atenta a isso. A gente precisa estar efetivamente criando espaços como esse, como o Favela Pode, para estar discutindo fenômenos, para que a gente possa, eu acho, enriquecer todo o repertório de análise desse momento que a gente vive. E que não vai ser só isso, mas a gente sai daqui de uma conversa dessa muito mais, eu diria, mais fluido, né? Mais pensativo e buscando estratégia mesmo para enfrentar o mundo que está lá fora, que não é brincadeira, né? A coisa é muito séria. E eu acho que isso tem que chegar, de alguma forma, a todas as pessoas, a todos os indivíduos, independente da classe social, porque o povo acostuma se fincar que depressão é uma doença de rico. E depressão ainda tem esse tabu aí, né? Várias pessoas pobres na periferia que sofrem de depressão e que não têm acesso
a terapia, ou uma conversa dessa. Um acompanhamento de algum profissional, né, velho? Exato. Pois é, e assim, existem várias possibilidades, né? A gente tem o Centro de Valorização da Vida, um telefone 188, né? É importante, as pessoas podem ligar. 188, liguem aí, galera. Inclusive, nós temos a própria SAMU. Por mais estranho que possa parecer, é que as pessoas às vezes não entendem, mas tem profissionais agora de plantão. E que a depender do tipo de situação, você vai ser atendido, vai ser orientado. É o tipo de coisa que deveria ser mais divulgada, né, velho? Pois a gente não sabia, você tá trazendo pra gente aqui agora. Existem campos da psicologia e instrumentos outros, né? No sentido de organizações de psicólogos que fazem atendimento gratuito pelo telefone. Né? Pode pesquisar no Google, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? Porque existem outros profissionais voltados para outras práticas, que são as práticas integrativas, né? As práticas PIXES, em que inclusive eu faço parte da ordem, né? E aqui quero mandar um abraço a todos os profissionais da área de ação integrativa em saúde, né? E ao PISB, né? A Rose, que é a nossa mentora, né, e uma das presidentes, assim, e é muito importante, porque são práticas que vêm para dar apoio, porque só falar em psicologia, ela não vai dar conta de tudo, a psicologia precisa de educação, a psicologia precisa da polícia, a psicologia precisa da família, a psicologia precisa do governo, a psicologia precisa de espaço como esse, é um trabalho conjunto, a gente não pode pensar que nós somos guerreiros, fincados com a armadura capaz de combater tudo e todos, porque não é, o sentido não é esse, não tem mais como a gente pensar uma ciência só, e valores sozinhos, não dá mais. A pandemia nos ensinou que a gente precisa estar junto, a gente pode largar a mão mais de ninguém, então precisamos entender o fenômeno da LGBT, né, QI+, né, as ações que envolvem a questão da raça, a questão da religiosidade, as religiões precisam interagir, precisam conversar, cada um, claro, na sua vertente, porque fé não se discute. Exatamente. Né? Fé, cada um tem a sua, você crê no que quer, mas é muito importante que diante dessas crenças que a gente aprenda com o outro. A diversidade poderia enriquecer nossos repertórios para a vida, enriquecer o repertório da nossa ancestralidade, né? E que as gerações que vinham poderiam estar compactuando com tudo que a gente poderia construir. Acho que as pessoas estão a gente se nega, muito intolerantes. a gente se afasta. Né? Estão muito intolerantes, e com a pandemia, que era para ter melhorado, um fator de melhoria, que era para ter melhorado, eu acho que a galera, tipo, largou o freio, sacou, cara? E aí é muito importante, porque todos os comportamentos relacionados ao egocentrismo, a negação do outro, a intolerância ao outro, porque aí quando a gente pensa de tudo que foi configurado, reconfigurado, tudo que foi construído durante a pandemia e ressignificado, algumas habilidades que nós tínhamos antes a gente não tem mais. A gente anda sobressalto. Né? Eu trabalho num colégio, né? Então, assim, é muito comum dizer, ei, o que é que você quer comigo? Não, eu só queria saber, você poderia me dizer as horas? As pessoas andam sobressalto. Muito estressada, né, velho? Muito. A coisa tá na pele. Na rua também. A gente tá trânsito, em tudo. O pessoal passou meses dentro de casa, confinado, sai e aí, tipo, não aguenta ouvir a buzina do outro cara. Claro. E quer parar o carro e brigar. Claro. Pra que adiantou, então? E o que o mais chocante disso são as orientações que muitas vezes são dadas em casa, por outros órgãos, por outras instituições, porque fomentam isso, né? A gente não pode falar de tudo que está sendo discutido, né? Você vê o que é que o Setembro Amarelo está aqui traz enquanto possibilidade de discussão. E a gente vê aí um simples acidente de trânsito pode ceifar a vida de alguém. Como acontece corriqueiramente, né? Teve um caso, e todo mundo foi mediatizado isso, de um garoto que entrou em conflito com a mãe e que ele esfaqueou a mãe, né? Usou estilete. Não, a mãe levou 121 pontos. Né? E quando você vai ler sobre as questões, óbvio, eu não tenho aqui detalhadamente o que ocorreu, mas você começa a perceber que são coisas muito simples que geram no outro comportamentos que são distoantes de um processo analítico. Né? Neurocientificamente falando, nós temos 6 segundos para avaliar o que a gente vai fazer. E 6 segundos é muita coisa para a gente. Sim, com certeza. A gente está falando de sinapses, né? De informações cerebrais que são tão rápidas, né? Que é um flash, pum, e ali você tem 6 segundos. 1, 2, 3... para você pensar no que vai fazer. Acaba com sua vida, cara. E você tem que justamente ter essa possibilidade, que é a inteligência emocional. Essa inteligência emocional ela não pode também ser avaliada simples e puramente só. Isso envolve afeto, envolve se você comeu bem, se você tem um bom trabalho, se você está numa sociedade legal, o que é que você tem assistido. Hoje uma colega me perguntou, João, o que é que você me aconselharia de remédio para eu poder dormir? E eu disse pra ela, eu te aconselho que você comece a ter pensamentos fora da possibilidade de usar um remédio para dormir. já mude daí, né? Não, e às vezes a gente perde a noção disso. Existem outras práticas mais saudáveis do que você usar, né? Acho que é uma drogatização. E a gente exige isso.
Esses né? gatilhos que você Acho que é citou porque- é para prevenção a uma possível depressão, no caso. Também. Tem alguns, né? Tipo, esse qualidade de vida, você se alimentar bem, você Claro. praticar exercícios físicos. Claro. A gente sempre ouve. Acho que é o principal conteúdo que chega pra gente. É você praticar boas qualidades de vida para você até se prevenir contra uma possível depressão, contra a saúde mental. Funciona de verdade? Funciona. Funciona. Até um bate-papo é terapêutico. Mas- Não é terapia, mas é terapêutico. O que eu tô fazendo com vocês aqui tá sendo extremamente terapêutico pra mim. Mas assim, um bate-papo, você fazer aquilo que você gosta, às vezes dá um tempo pra você respirar e, acima de tudo, entender que você tem Sair, limites. pegar um baba, fazer um pagode. É, né? aí você tá querendo Aí você trazer já tá, isso. já tá Aí é a tendenciosidade. Quando eu tô fazendo isso é terapia. Pra você, Desculpa. que você sabe que eu tô falando com você. Você sabe que eu tô mais borne, eu tô na terapia. É domingo de manhã, eu tô lá na terapia. Entendeu? E assim, eu acho bacana e levar isso mesmo na esportiva, porque assim, as pessoas entendem que estar no psicólogo é lugar de maluco, entende que é difícil, que é caro, né? E assim, mas por trás de todo esse discurso, que é válido, existe mesmo, é uma ciência elitista ainda, a gente busca sim, alternativas. O acesso não é fácil. Claro, eu pra- faço a crítica ao meu fazer, isso é fato. Mas existem tantas alternativas, existem Hoje, né, plataformas. Johnny? Sim. E pra você ver que tem tanta coisa que você falou aqui que a gente não sabia e a galera não sabe. Pois é. Entendeu? Então isso também Pois é um fator que... Existem os centros, né, universitários de atendimento, claro que tem filas enormes, mas é muito importante. A gente precisa discutir a política pública em saúde mental, que tem grandes profissionais, a gente tem a Associação de Saúde Mental, a gente tem os centros de atendimento, a gente tem os CAPs, né? Claro, precisam passar por uma série de reformulações, mas tem aí o Conselho de Saúde Mental da Bahia, né? Tem os conselheiros, tem a galera faz um trabalho legal. Recentemente teve aí o congresso. Então, assim, é importante que a sociedade às vezes não tá na vibe, não quer entender o quão isso é importante e que precisa o tempo todo. A gente busca saúde. E aí eu lembro de um episódio, vocês perguntam assim, eu tava nos primeiros semestres de psicologia, eu tava acompanhando um parente em um hospital, e aí uma senhora tava desde muito cedo no hospital, eu nunca vou esquecer desse fenômeno, né? E essa senhora tava lá e ela recebeu o boletim médico, eu tava sentado do lado, e aí o médico disse, mas a senhora não tem nada, tá tudo bem. Fiz exame sanguíneo, fiz todas as avaliações que poderiam ser feitas, né, batimento cardíaco, né, foi feita radiografia de várias coisas, né, exames muito pormenorizados, mas deu tudo normal, né. E aí ela disse, não, mas o senhor não está entendendo a dor que eu estou sentindo. A dor está aqui. Essa dor está aqui. Eu ainda sinto essa dor. E é uma dor que ela fala que só ela sente, que nenhum instrumento médico, nenhum fazer médico vai dar conta dessa dor. É uma dor que está nela, que é intrínseca a ela. E isso é muito sério. Né? E para vocês terem noção do quão é sério, que muitos suicidas, antes de cometer o suicídio, eles vão ao médico. Dados comprovam que 85% dos suicidas, eles primeiro vão ao médico. É como se fosse a última tentativa dele de E podem ser. ser entendido. E existe o ritual. Existe o ritual, e isso pode fazer parte desse ritual? Pode, a gente não pode descartar essa possibilidade. Mas existem dados, né? E por quê? Como é que a gente coleta esses dados? São pessoas que tiveram um médico, que você faz um prognóstico, que você tem um diagnóstico, faz uma evolução médica, que você procura esse rapaz e aí você sabe que ele morreu. Não tá mais, e quando você vai ver o motivo da morte, ele tirou a própria vida. Então, assim, são socorros que são pedidos que a gente não dá conta. Você tá o dia todo com pessoas, e se você não trabalhar sua empatia, é um olhar clínico. É uma escuta clínica. E aí você não entende que o discurso do outro tá ali, tá fadado a algumas questões que você precisa estar atento a isso. Então, inclusive, a sociodologia estuda justamente essas questões. Porque Scheidman, ele estudou justamente Henry Murray, né? E Murray falava sobre o seguinte, ele desenvolveu os testes psicológicos e tal, que falam sobre a percepção temática. Então, cada tema da vida, cada esfera da vida tem uma apreensão diferente. Você usa habilidades diferentes, você usa momentos, né, e traços psicológicos, perfis psicológicos diferentes. A gente tem essa capacidade, sim. Né? Isso não é um distúrbio de personalidade, não. Né? A gente tem essa capacidade de teatralizar, de dissimular, a gente tem a capacidade de escolher determinados aspectos que melhor nos convém, né? Até nas mentiras, enfim, na dissimulação toda. Então tem todo um aspecto que envolve a mente humana e que isso faz parte do estudo da sociodologia, porque precisa pensar em todos os aspectos que envolvem o sujeito decidir, por fim, né, ceifar sua própria vida.
Deixa eu fazer um alento aqui rapidinho, desculpa eu te interromper. Eu não lembro o nome agora do cara que escreveu O Poder do Hábito. Eu tô até relendo ele. Relendo não, tô ouvindo agora que é mais prático, né? Eu boto no YouTube, o cara vai falando, eu vou dirigindo, vou ouvindo, é mais prático. E ele fala que, ele afirma, né, que nós, seres humanos, somos feitos de hábito. Nossos hábitos nos formam e tal. A partir do cara tá com esse problema, que vem a depressão e tudo, até chegar ao ponto dele, de fato, tirar a sua própria vida, será que dentre esse espaço de tempo, ele não cria um hábito que possa ser percebido e ser interrompido por alguém, ou um profissional, algo do tipo? Pode sim, Ricardo. É assim, são linhas muito tênues, né? É importante salientar que a gente não existe o vazio, né? Então e a gente não pode entender também que um depressivo obrigatoriamente vai cometer suicídio. Entendi. Né? Sim. Mas a maioria dos suicidas vem de um traço depressivo. Então, é muito importante ficar atento. Existem essas minúcias comportamentais, sim. A gente, às vezes, fecha os olhos. A gente, às vezes, tá num mundo tão corrido, sabe? Tão acelerado, que a pessoa tá lhe dizendo, tá lhe pedindo socorro, e você, às vezes, passa por cima disso. Não entende que ali foi dado um sinal para você. E é isso, acho que quando você tá bem consigo também, entender que o outro não tá legal, pode ser uma das possibilidades para você também. O preconceito que a gente tem ainda, né, JP? Sim. De, pô, o cara tá depressivo que nada, isso aí é Sim. preguiça. Sim. O cara não tomou Sim. banho, pô, você é sujo mesmo. Sim. O cara, não, pô, o cara tá passando por um Sim. problema de saúde mental grave. Sim. Pra chegar nesse. Acho que esse daí é um gatilho que a gente ainda pode perceber de distância. Porém, a maioria a gente não percebe, como você falou. A gente não pode É o que o Ricardo imbecilizar. queria saber. A gente não pode tratar como qualquer coisa. A verbalização de algo no sentido de que você... por exemplo, eu vou ser até mais pragmático, assim, no sentido de que, para ser didático também. Alguns testes que avaliam o comportamento suicida tem enquanto pergunta, por exemplo, quantas vezes você já pensou em morte essa semana? Por exemplo, você pensou em morrer quantas vezes? Pô, tem gente que acha que a única solução para os problemas deles é a morte. E isso é um dado muito sério. E a gente avalia justamente isso. Nessa semana, diante de todas as intempéries, você pegou engarrafamento, a gasolina subiu, você achou que ia receber um salário, recebeu outro, descontou tal coisa, você brigou em casa com a família, sua mãe lhe disse coisa, sua mulher lhe disse coisa, seu filho fez coisa. Como é que é isso? E tem gente que acha que a única solução a isso é não mais existir. E aí vai pensando, e eu volto ao que o Ricardo falou, o poder do hábito. O cara tá pensando o tempo todo em suicídio. Pois o cara tá pensando, pô, velho, só eu me matando E pra aí, poder resolver esse problema. Qual é a grande questão que envolve o Setembro Amarelo? Né? E aí eu falei, né, desde o início da conversa, não é só botar um amarelo. Não é só você, olha, a gente está aqui pensando nisso e tal. Não, são políticas muito sérias. Organizações, né, empresas, né, escolas, organizações públicas, né, hospitais, eles trabalham isso. Tem quanto política organizacional discutir o Setembro Amarelo. Às vezes não com palestra, mas com ações, né? Ações que falem de atividade laboral, ações que falem sobre um bate-papo, às vezes com temas, né, transversais, não precisa ser diretamente falando, porque a gente tem que valorizar a vida, cara. Com certeza. A gente tem que entender que a vida é um atributo divino para quem crê em Deus e que pode ser atributo de outra coisa para quem crê em outras coisas. Mas a vida ela deve ser respeitada, deve ser protegida, seja ela em que circunstância for. Sim. Né? Você pode ser índio, você pode ser negro, você pode ser amarelo, pode ser mameluco, maluco, pode ser o que for. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. E isso é uma condição de espécie. Imagina que nós somos os únicos seres vivos na face da Terra que não protegemos as espécies, como a grande maioria dos outros animais, ditos irracionais. Então, se a gente avaliar um formigueiro, por exemplo, todas as formigas elas buscam a autonomia de um processo que é social, que as formigas vivem em sociedade, cada um tem sua função, mas acima de tudo, seja ela operária ou a rainha, elas trabalham para manter a sobrevivência da espécie. A gente tá seguindo tá o caminho se contrário. matando aqui. Contrário. Inclusive, você pode pegar um mega evento, ou melhor, um mega empreendimento, e aí tem uma comunidade carente ali, e o primeiro ponto que vai fazer é silêncio todo mundo ali. Vamos tirar o povo de lá, na força, mas porque esse prédio precisa estar ali. E a gente não avalia as circunstâncias disso. Com certeza, cara. O problema que pode gerar isso, né? Claro, claro. Eu lembro, na época lá em Alagados, que a gente discutiu o tema políticas públicas, né? E aí eu falei sobre política pública e tal. É uma coisa, os meninos são fantásticos. Por isso que eu gosto de trabalhar com a criança e adolescente, que eles são fantásticos nas análises. Nós adultos somos muito resistentes a um bocado de coisa, mas eles são mais flexíveis. Eles se adaptam mais rápido às questões. E nos ensinam muito também, né? Sim. E aí o que acontece? O garoto disse, João,
Lembra de ontem que a gente falou sobre política pública? Não, sim, lembro, claro. Coisa tão recente, eles já descobri ontem. A política pública ontem foi na minha casa. Foi na sua casa? E como é que foi isso? 3 horas da manhã. Recebi a porrada na porta, puf! Levanta todo mundo que é a polícia. Aí ele disse, minha mãe é a política pública acabou de chegar. Você vê que coisa, né? Olha a noção que se tem disso, né? E assim, foi muito engraçado, porque ele contou exatamente dessa forma. Mas imagina só, a noção que as pessoas têm sobre... Nós pagamos por isso. Se a gente avaliar o que a sociedade faz, o que o povo faz, o povo é o melhor patrão que existe. Nós pagamos, inclusive, pelos erros dos nossos governantes. Tem obras que dão certo e que não dão, mas nós pagamos. Por um serviço Tem hospitais que funcionam, outros não, mas nós pagamos. Tem estradas que você tem pontes que o cara liga qualquer lugar, lugar nenhum. Mas nós pagamos. Tá lá. Tá lá, tá na conta. Né? E aí a gente não avalia, a gente não sabe cobrar, a gente não sabe avaliar, né? A gente não sabe efetivamente ter noção dos nossos direitos em relação a isso. Não, o povo pobre às vezes tem noção de que ele não tem direito à saúde. O povo pobre tem noção que ele não tem direito à segurança. E que às vezes a segurança é o traficante do bairro. É o cara que vem, que foi desde pequenininho que tá lá. Porque assim, se você não entende também por que tá por trás disso, não adianta você falar de segurança pública. Não adianta você entrar numa comunidade e querer achar ou querer agir de forma truculenta e achar que todo mundo ali é ladrão. Né? Então, existe... É aquela coisa, né? As pessoas não entendem, mas existem as normas de sobrevivência na favela. E isso é muito sério. Sim. O lugar que você pode ir, o lugar que você pode entrar, como pode entrar, do jeito que pode fazer. Tem que obedecer para se manter vivo. E aí, e detalhe que isso não é analisado, isso não é um dado. Aí alguém vai dizer assim, não, a gente faz investigação, a gente faz não sei o que lá, mas as pessoas estão por fora disso, porque às vezes acredite é o traficante, às vezes que dá um suporte à comunidade que você nem imagina. Cara. É como você falou, quem cuida disso... E aqui eu não estou fazendo merchandising ao tráfico não, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo para vocês, porque isso precisa ser cuidadosamente analisado. E por trabalhar com criança e adolescente, a gente pode dizer assim, imagina que a projeção de vida de uma criança, sei lá, de 13, 14 anos que entra no mundo do crime é de 1 ano, cara. E que muitas vezes o herói deles é o cara que tá na frente do Justamente tráfico, aí cara. entra um novo mito do herói. E você fala sobre um ponto importante, que a teoria fala sobre isso. Então, a minha época, o mito do herói era os Thundercats, era Lion, né, do Tandera. Pois era os ursinhos carinhosos, os ursinhos gummies, né? Eu sou muito jovem, né? São coisas, né? TV, né? Bem recente, né? E aí os Cavaleiros do Zodíaco, né? O Changeman, né? E aí você diz assim, são pessoas que tinham poderes, que tinham capacidade, né, de poder mudar a realidade e defender aqueles que sofriam qualquer tipo de mal. Isso era o mito do herói. Hoje não. Hoje o mito do herói ele muda. Hoje o mito do herói é cabeção. E quem é cabeção é o cara que tem uma moto em casa, ou que tem 2, ou que tem um carro, que anda com as gatinhas do bairro, que pega as meninas, né? Mais popozudas, que eu ouvi o menino falar isso pra mim em São Paulo, quando eu tava lá em São Paulo. Não, porque ele pega uma popozuda. Né? E quando ele falou pra mim isso, aí você vê, olha o novo mito do herói. Isso é modelo, isso é referência. Isso constrói subjetividade. A gente diz algo para nossas crianças, a gente diz algo para os nossos adolescentes. É muito difícil hoje você ouvir uma criança dizer, eu quero ser professor. É o que você falou mais cedo, Johnny. As políticas públicas não chegam e o menino acaba se espelhando no que está mais perto dele. Entendeu? A gente acaba retomando o que você falou. Quem deveria cuidar dessa parte não viveu de perto. Então aquela análise superficial para ele ali é o tudo, entendeu? Então não fica difícil. E que quando chega na época da eleição, o cara vem da roça, o cara virou massa, o cara foi pedreiro, né? O cara vira tudo. Mas o cara tá no palácio. Tem um aí que até preto virou. Né? É um negócio interessantíssimo, né, de análise, assim. E as pessoas vão usando todos os rituais. Isso é psicológico, isso influencia a nossa vida, isso faz parte da nossa cultura, isso constrói nossa cultura. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, né? E aí, assim, a gente veio da pandemia, a gente falou da pandemia, né? E vocês falaram, cara, a gente poderia ter pensado em tantas outras alternativas de vida, né? A gente poderia ter melhorado em tanta coisa, a gente vê que não foi assim. Né? E já vieram tantas outras coisas, porque a gente tá sendo informado que a gente não tá dando certo. A gente não tá dando certo. Tá correndo errado. Não sei se a gente tá entendendo isso, mas o universo tá nos dizendo, opa, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada aí. 685 mil pessoas mortas no país, né? Quantos? Né? Porque agora eu não tenho dado, mas a gente tá falando de mais de 5 milhões de pessoas que sofreram com tudo isso. E aí o que a gente vai fazer? Quantas famílias se acabaram, perderam? com certeza. Como é que ficou a economia do mundo?
né? E é que você sabe, nasceu isso, e daqui a pouco vem uma variante, daqui a pouco vem outro tipo de doença, aí você sacrifica uma cultura, responsabiliza outros, porque comeu morcego, porque não sei o que lá e tal, mas a gente para discutir tudo que a gente está construindo enquanto possibilidade, diante do que a gente viveu. Nós ficamos em casa há um bom tempo, cara. Deu tempo, né, velho? Cara, teve gente que produziu coisa, eu vejo agora aí a Netflix, Tem gente que inventou coisa. Pode falar Netflix? Pode né? tudo. Tá pagando a gente não? Já pensou? Pois é. E aí, pensou? Já Aí pensou? o que acontece? Você vê aí as construções, né, artísticas coreanas, né? Porque a maioria dos episódios que a gente vê aí, né, de muitas séries, são coreanas. E eles produziram muito. Muita gente se adaptou a tudo que teve quanto possibilidade de se adaptar às lives, né? Os aspectos de EAD, que era tão distante, que hoje virou uma realidade. Você faz faculdade de EAD, você faz cursos EAD, né? Você está fazendo EAD tudo. Até tarologia você está fazendo EAD, tudo, né? Você não precisa... Até consulta médica, cara. Claro, foi uma realidade, a gente teve que se adaptar. Em alguns momentos, algumas coisas funcionaram, outros tiveram que voltar ao presencial, e que é necessário, porque a gente precisa do contato. Nós somos seres de contato, né? Genuinamente, o nosso melhor órgão e maior órgão, que é o cérebro, ele é genuinamente social. Sem um contato social, você é um imbecil. Sem experimento social, sem a experiência, sem a convivência com o ambiente social, você é um débil. E eu estou falando da habilidade no sentido que áreas cerebrais não vão desenvolver como eles precisavam desenvolver. Você entra numa bolha, né, cara? Você Claro. fica introvertido totalmente. E a depender do ambiente ao qual você está exposto e as intempéries desse ambiente, você adoece esse cérebro. E adoece com tudo. Com o suicídio, você adoece com a depressão, com a esquizofrenia. Porque não é só um dado genético. O ambiente influencia. Nós nascemos normalmente com predisposição para algo. Você não é fadado a ter. Né? Existe uma predisposição. Qualquer um de nós. Aí você fala assim, João, todos nós, em algum momento, algum de nós vai ter algum destempero emocional. E a depender desse destempero, isso pode desencadear uma doença mental, sim. Claro. E aí, voltando à questão da escola, a escola, inclusive, foi um elemento fundamental na nossa sociedade, em toda a constituição humana, é onde nós somos formados, onde nós temos contato com algumas realidades, sim. Nós experimentamos, é um grande termômetro. E você... É o primeiro, quer dizer, é o segundo âmbito social, né? O primeiro sim, é a família, né? Claro. Sim. E depois que é o a Vera sim. mesmo, é a escola, que você está lidando com pessoas que você nunca viu em sua vida, de culturas diferentes e tal ali. E aí, assim, a escola precisava se planejar para o que estava por receber. E quantas escolas fizeram isso? Como é que está a saúde mental dos professores? Qual o tipo de responsabilidade foi dado a ele? Cuidador que você falou. Porque não, o professor veio da mesma situação que nós viemos. Ele trabalhou, né? Porque estava online, estava dando conta, um menino dando o dedo para um, xingando pro outro online. Sua mulher cueca, professora, você sabe mostrando órgãos genitais, discutindo um monte de coisa, porque ele estava sendo adolescente, ele estava tentando experimentar aquele novo mundo virtual. E que sequer isso foi estudado também. Quais comportamentos iriam surgir diante do advento de uma tecnologia onde você está no virtual, e esse virtual lhe protege, você pode ser qualquer coisa no virtual, cara. Pode fantasiar tudo. Acho que depois da galera da área de saúde em si, os sim, médicos e enfermeiros que mais sofreram foram o pessoal da educação. Sim. Foram os professores. E aí, que meu enorme abraço, a saudação aos professores, porque vejo isso de perto, trabalho com isso, é muito difícil. Os meninos vieram mudados. A tecnologia pedagógica não pode ser a mesma de 2 anos atrás. Os aspectos que envolvem a construção disso dentro do ambiente escolar tem que ser pensado. A gente está vindo de um momento muito difícil. A gente falou dos aspectos geopolíticos, isso influencia no comportamento dentro das escolas. São meninos que estão cometendo massacre dentro das escolas, que estão adoecendo. Aconteceu há pouco tempo. Sim, e que a gente precisa parar para pensar. As escolas precisam se proteger de determinados fenômenos, mas é uma proteção que não pode isolar o ambiente social. Né? Não pode isolar a família tem que estar presente. Mas é uma família que está doente também. São adultos, pais e mães que estão doentes, que não sabem o que fazer com o filho. Um filho que tem uma resposta para tudo, que tem na mão, né, o contato com o mundo inteiro, e mundos perversos. Muita informação. Né, com culturas diferentes, né, com desejabilidade diferente. A gente está vendo tudo aí. E detalhe, nós estamos voltando a ações comportamentais que já tínhamos abandonado há muito tempo. Então eu chego no assunto. Todo mundo precisa de terapia, cara. Eu diria que a terapia é um aspecto fundamental. A gente precisa. Até o terapeuta precisa de terapia. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, para ele ser terapeuta, a orientação técnica é que ele passe por terapia.
né? Você está ali discutindo sobre fenômenos, né? De aspectos psíquicos, né? E a depender da forma como você conduz a isso, se você não for treinado, se você não sabe o que está fazendo, se não há ética, não há cuidado no seu fazer psicológico, consequentemente você vai estar sendo tangenciado por aquelas informações. E o sujeito precisa sair melhor, não pior ou sequer a mesma coisa do que entrou no processo terapêutico. É um processo de mudança, de Eu acho que ressignificação. também o pessoal tem muito receio em ir para terapia porque não sabe, não tem o conhecimento do que é e o que vai fazer numa terapia. E aí o pessoal... E aí, Vini, às vezes sabe, a questão toda maior, e eu diria que essa é uma questão que a gente precisa também ponderar, é que mergulhar em si, conhecer a você mesmo, é perigoso. Você se nega às vezes. Você não quer acreditar. Então, né? não é brincadeira. E a terapia é justamente isso. É uma imersão em si mesmo. Você vai lá, com todo o apoio e suporte que é dado pelo terapeuta. Mas é um processo seu, né, que você vai ser conduzido. Você vai entrar no seu mar, cara. Vai navegar suas praias. Mas aí a questão é que a gente... se afogar também, meu irmão. E é justamente que a terapia tá aí. Porque essa é a questão. Essa é a questão. E aí você traz um ponto fundamental. A ideia é que você não se afogue. Ou a ideia é que você saia do sufoco que você tá. Porque muitos estão afogados agora. Estão lá pedindo. E precisa sair disso. E aí é o ponto. A terapia traz isso. A terapia deve o cara trazer... tá no ponto se afogando, acabou o tempo. Volta pra semana, você, puta que pariu. Não, irmão, eu não vou sair daqui não, meu parceiro. Eu vou Aí você tá falando de um aspecto metodológico, mas a grande questão toda, que aí é onde tá a parada do negócio, né? Você saiu com sua granada, cara. Vai lá refletir. O que você vai fazer agora? Vai lá refletir. Um bom terapeuta vai, inclusive, fazer o corte para que entenda que você vai até aqui hoje. Até porque isso é para mexer com você. Isso é importante. Isso é para mexer com você. As coisas não são fáceis. E aí você tangencia as coisas, você se limita, você às vezes não quer acreditar, você não aceita nisso. Então é muito importante que você busque essas alternativas. E aí, às vezes você tem que ir com sua parada, porque o conteúdo não é do terapeuta, é seu. Não. Segure sua onda. Essa galera, rapidinho. Papo legal, papo bacana. Cara estourado, inteligentíssimo. Mas temos que falar... E com muita gratidão de quem paga nossas contas, os nossos lindos patrocinadores. Na hora do cascalho, papai. Do cascalho, JR Gestão e Consultoria. Jefferson e Tatiana, estouradíssimos. Lhe deixam na cara do gol do seu novo negócio, do seu novo empreendimento. Então vão lá, ligam para o Jefferson, para a Tatiana, e eles lhe deixam na cara do gol. Pessoas super acessíveis, casal 20 e pra cima. Foguete não da Regel, Tati, beijos, cheiros. Falar também hoje da Terceirizados e CIA, nosso patrocinador oficial aí, líder em terceirização de impressão. E fez nossos adesivozinhos do podcast. Fortaleceu a gente. Acesse o site lá, galera. Tem promoção essa semana novamente. Lona UV a R$19,90 ao metro. www.terceirizadosia.com.br. Johnny, o papo tava tão bom que a gente se empolgou e esqueceu de entregar seu presente, velho. Tem presente, esse negócio aqui tem não é presente, é negócio aqui não é bagunçado, não, meu rapaz. Dá moral. A favela pode, rapaz. Pode mesmo. Mais variado das peças. Tá achando que é bagunça? Lindo. Tá achando que é bagunça? Amei. Vai dar um close aqui no meu... Aí, Marcinho. Adorei. No de cá, sua câmera de cá. Né? Adorei. Massa. Então, assim, foi muito bem planejado. Fui convidado, né, pela direção do colégio. Diante de todas as experiências que tenho, né, é um ambiente extremamente saudável, é um colégio que tem uma metodologia de ensino de ponta, né? Já estou fazendo merchandising para o colégio aqui, mas é um colégio tradicional de Salvador, é uma equipe grande, e aqui eu quero Se você puder, quiser falar, pode falar o nome, pode? Não tem problema não. Tem problema não? Vai que paga a gente um dia. Né? É o colégio Ômega, cara. É um colégio grande. É um colégio grande. Aqui em Salvador. Sim, Tradicional. Sim. Alô, galera do Colégio Ômega. Segue o Favela Pode? Mandar um abraço aos meninos lá, aos garotos, a todos os profissionais. Pessoal super gabaritado. É uma equipe de excelência, sabe? Eu tenho gostado muito. Tem um pouco tempo lá, mas assim, a mim foi dada a possibilidade de efetivamente planejar as mudanças, executá-las. Isso é bom. Óbvio que é um colégio que passa por todas as intempéries que todo colégio passa, mas a gente pensa com muito cuidado as ações. É um colégio muito cauteloso, né, nas práticas de atenção à criança e adolescente de forma integral e salutar, né, as ações pedagógicas são muito bem alinhadas. Então, assim, é um ambiente muito propício para uma série de mudanças. E não tenha dúvida que provavelmente
logo em breve eu vou estar escrevendo sobre as experiências que estou vivendo lá. Pô, massa, velho. E fortalecendo a área da disciplina nos colégios. Todo colégio tem que ter coordenador de disciplina. Eu ia falar isso. Eu acho que é um ponto muito crítico agora, atualmente, falando, e é necessário, hoje é muito necessário ter a função que você executa em todas as escolas, em todos os colégios. Pois é, e assim, a gente precisa entender que as manifestações de agressividade na escola, de violência É na justamente escola... voltada porque não tem um profissional como você. Não só, porque assim, a gente não pode... tem uma tendenciosidade de achar que essas ações... Claro, se perdeu a mão. Eu não posso dizer nem romantizar, porque hoje os meninos estão se matando nas escolas. A gente está vendo aí o que está acontecendo. Mas a grande questão toda é que quando você pensa numa estrutura para dar conta dessas... e estuda efetivamente isso, e cria, né, profissionais, tem esses aspectos aí, isso vai trazer uma análise de um ambiente, uma possibilidade de enfrentar situações muito mais assertivas. Porque, assim, a última coisa que a gente deve pensar é a polícia dentro da escola. Polícia dentro da escola, para tratar da ação, como comumente se trata fora dos muros da escola, não deve ser. A polícia deve estar na escola para ser parceira, para falar eu também concordo sobre combate às drogas, sobre entender que o policial ele trabalho é um social, agente, né? educador social. Na verdade, esse modelo de trabalho já existe, só não é difundido, né? Deveria ser todas, isso, deveria ser uma coisa mais... O problema é que a polícia precisa pensar nisso. E assim, gente, meu carinho, tá? A instituição militar. Eu sei de todo o trabalho que se faz, sei de toda a condução, mas é hora da gente abrir algumas portas, né? Fazer sangrar algumas feridas, porque a gente precisa pensar no fazer de forma diferente. A sociedade está diferente, as práticas estão diferentes, as ações precisam também ser pensadas de forma diferente. Nós estamos vendo todas as tragédias que estão acontecendo. Ações desastrosas, algumas dão muito certo. A polícia consegue desbaratar situações que poderiam trazer uma tragédia muito maior para a sociedade. E são policiais que precisam de cuidado. Porque esse policial vem da favela também. Mas uma vez, cuidado. Ele passa por tudo isso e você vê de onde a gente vem, né? Uhum. De onde a gente chega, o ponto que a gente partiu, de onde a gente chega. Então, todo esse cuidado. Precisa de um departamento de psicologia muito forte, de análises psiquiátricas também, porque, óbvio, a gente não pode entender, como já disse, que a psicologia se faz só, porque ela não se faz só. Precisa de apoio. Não sou a favor da medicação, mas sei do quão importante ela é em determinados processos. Então a gente precisa pensar também em práticas alternativas, que são práticas, inclusive, podem se tornar até mais financeiramente viáveis. Então, assim, existem ações, né, que precisam ser pensadas em cursos e treinamentos, que não falem só da instrução policial militar, mas que falem para a instrução para a vida, a valorização de quem a gente deve cuidar, sabe? Que fale de um processo de construção de identidade. Porque, assim, a gente precisa entender, isso já Foucault já falava sobre isso. Quando Foucault falava da constituição das instituições totais, né? Também Goffman fala sobre Manicômio, Prisões e Convento, que é um livro famoso, que ele fala das instituições totais, é que essas instituições totais criam uma subjetividade nos seus intramuros. E, às vezes, o que está fora não entra, mas eles saem para analisar o que está fora. Uhum. E esse distanciamento dessa realidade é muito sério. Isso pode ser extremamente perigoso. Então, por isso, eu preciso entender de que comunidade ele está atendendo, qual é a sua ação com essa comunidade. Agora, óbvio, né? Eu estou aqui falando de ações mais salutares, porque a gente sabe que a gente cria monstros todos os dias. E, infelizmente, alguém precisa lidar com esses monstros. Claro. E aí a ação da polícia muitas vezes se justifica em uma série de questões. O bicho pega mesmo. Não tem e aí a gente precisa entender. Mas a gente precisa fazer de tudo para que essa seja a última instância a ser adotada. E existem modelos aí que funcionam, mas volto a dizer, é encarar-se a si mesmo, é olhar para o espelho e entender que a política pública e a estruturação do que está sendo feito enquanto questão pública mesmo precisa ser repensada. Uma massa, Johnny. Que aula. Hoje foi aula, né? Hoje foi aula. Hoje foi pesado, brabo, embaçado, irmão. Johnny, nosso tempo tá acabando. A gente falou um pouco sobre o Setembro Amarelo, falou tanta coisa. Mas não ia falar, o seu tempo tá acabando, mas tem algo que você ainda queira falar justamente sobre o Setembro Amarelo, que é de fato que a gente queria trazer. Só que o papo foi tão bom que fluiu tanto que a gente acabou. Vocês estavam tão curiosos com tudo que a gente conversou antes de vir gravar. O intuito do Favela Pod é justamente esse, deixar o cara livre para o cara poder trocar uma ideia e conhecer mesmo o seu trabalho. E eu não fiquei preso a tema, não, porque assim, eu não vi nada discutir coisas científicas. Você é de cidade de Salvador, cara. Sou de Pernambués, cara. Alô, galera de Pernambués, aquele abração. A galera da Baixa do Manu, a galera da Tomás Gonzaga, um abraço a todo mundo lá. Vamos um churrasquinho lá, não? Um churrasquinho? Sem dúvida. Show de bola, aquele barzinho que a gente foi. Ali é o Bar do Jam, Boteco do Jam. Um abraço lá ao pessoal. Show de bola, show de bola. Viu?
Velho. E assim, um abraço à minha comunidade, amo minha comunidade de paixão, sou nascido e criado lá, e lá eu vivo as coisas mais intensas da minha vida. Aquela galera é muito massa. Com todas as dificuldades que existem, né? Com certeza. Que a gente Senão sabe não é, que senão não é favela. não, senão não é. Manda um abração aí pra galera aí. Manda Não, um abraço recado pra gente galera. Fechar. Todos os amigos, todos os ouvintes, né? Não, ouvintes, né? Eles vão nos ver também. Vamos ver, Nossa, Então, um abraço ao público nosso aí e agradecer a vocês pelo espaço, pelo diálogo, né, tudo que a gente fez. Setembro Amarelo é algo sério e a gente falou aqui de tantas outras coisas, de vida, de valorização disso que a gente precisa, reconhecer em si mesmo todas as limitações que existem, mas acima de tudo, potencializar as possibilidades e as potencialidades que a gente tem e habilidades e competências pra gente tentar fazer o mundo melhor. Viu? Contem comigo, cara, pra discutir as questões que vocês acharem mais oportunas pra mim, que tiver dentro das minhas possibilidades, né? Então é isso, quero agradecer imensamente, agradecer a minha mulher que tá ali também, que ela vem me acompanhar. Tá, me dá o apoio. Tem uma galerinha aqui olhando a gente sempre. Um abraço a essa galera, todo o apoio. É isso, obrigado, cara. Pô, Johnny, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo por ter topado, por ter batido esse papo com a gente aí, que hoje, de fato, foi uma aula pra gente, viu? Obrigado por ser essa pessoa que você é e tá mostrando que sim, que a favela pode, um cara que veio das comunidades, que a gente sabe como foi todo o processo de crescimento e que agora tá numa vertente dessa aí, crescendo e só pra cima, irmão. Você está um abraço. Quem tá doente, procura ajuda. Importantíssimo. Tá sentindo coisas que estão incomodando, fale sobre isso. Com berre, certeza, grite, com certeza. peça ajuda, porque há a possibilidade de observar o próximo também, Claro, para que se o próximo claro. der algum sinal, por favor, vai lá, Claro. pega, abraça, dá uma conversada. Pais fiquem perto de seus filhos, observe o que eles estão lendo, o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Então, ficar atento a tudo isso. Isso são fatos que fazem parte do processo mesmo. Então, vamos ficar atento. Ninguém larga a mão de ninguém. Tamo todos juntos. Tamo junto. Valeu, Johnny. Valeu. Obrigado, querido. rapaz. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Johnny. As Obrigadão portas estão mesmo. abertas, seja Isso, muito isso. bem-vindo quando você quiser. Minha galera, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A favela pode sempre ir. Fui, acabou. Valeu. Vai. Viu? Ai, porra. E aí, Johnny?